Pai Celestial, trago diante de Ti meu pedido. Antes de existirmos, Tua luz já brilhava. Criastes o sol para governar o dia e a lua para a noite. Fizestes uma promessa para toda a humanidade. Uma luz maior viria ao mundo. As galáxias que criastes são imensas, com estrelas que explodem em poder. Mesmo assim, não se compara à luz que prometestes. No tempo certo, sob a estrela do Natal, essa luz chegou. A luz resplandecente de Deus recebeu o nome de Jesus, e o coração dos que creram se curvou diante dele, reconhecendo: a maior luz chegou. Essa luz não é comum, não ilumina apenas casas, ruas ou cidades. Ela alcança quem andava em trevas e concede vida. Meu pedido hoje é simples: que Tu me uses como catalisador dessa luz. Que meus pés, minhas mãos e a minha voz sirvam para anunciar o Teu amor. Que meu viver, meu respirar e minhas ações proclamem: Jesus chegou. Que a luz que me iluminou ilumine muitos outros, e que essa luz brilhe em cada canto da cidade. Essa é a última série de Natal, estamos encerrando o ano, Natal para a cidade. Eu lembro de alguns meses atrás, o Thiago Mates, antes de sair do sabático, ele foi para o Nordeste e lá ele conheceu um pastor chamado Simvaldo. Aí ele voltou todo empolgado, você sabe como é que o Thiago Mates é, né? Enérgico, falou: Cata, nós precisamos trazer esse cara aqui. E aí deu certo, nós estamos hoje sendo ministrados pela vida do pastor Simvaldo. Por favor, pastor, chega mais aqui. Você pode receber ele com uma salva de palmas. Pastor da Igreja Batista da Cidade, também idealizador do projeto Casa de Vida, que acolhe acompanhantes de pessoas hospitalizadas. Então, hoje de manhã ele já compartilhou com a gente, já foi muito inspirador. Pastor, que Deus continue te usando, que aqui é sua casa, fique à vontade, tá bom? Obrigado. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré ao seu coração. Como você está, hein? Está preparado? Preparado? Feliz Natal para você. Que privilégio ministrar a primeira mensagem dessa série tão inspiradora, um Natal para a cidade. Eu venho de Vitória da Conquista, na Bahia. Sou um baiano. E eu estou assim com um sentimento que não deu para trazer acarajé para todo mundo, não deu para trazer biscoitinho. A minha cidade é a capital baiana do biscoito. Então eu espero você um dia em Vitória da Conquista, terra de Glauber Rocha, o pai do cinema moderno. 1000 metros acima do nível do mar, tem festival de inverno. Dá 6 graus no inverno na Bahia, você não sabia. É a porta de entrada do Nordeste, para quem sai do sul, sudeste do Brasil, pertinho da Chapada Diamantina, 260 quilômetros de Ilhéus, 300 e pouco de Porto Seguro. E se você for à Conquista, vai lá, na Igreja Batista da Cidade ou na Casa da Vida, tá? Meu abraço ao pastor Tiago Cata, sua casa, a equipe pastoral dessa igreja tão linda. Eu disse para o Tiago Mates hoje, por mensagem, eu disse: eu tenho sido cuidado, eu tenho sido amado e eu tenho sido inspirado nesse tempo entre vocês. Na pessoa de Vivian, quero agradecer cada abraço, cada cuidado, cada gesto de carinho. Eu mando o meu beijo para Tatiane, minha esposa. A gente faz 19 anos de casados agora, dia 16 de dezembro. Eita, coisa boa. Sou pai do João Pedro, de 13 anos, do Lucas, de 8 anos, e da Maju, de 5 anos. Tá? Maria Júlia é a raspa do tacho. Nasceu naquele momento mais delicado da pandemia, dia 27 de junho de 2020. Maju, quando foi na igreja, já sabia falar e já andava. Tamanha a dor que a gente viveu em tempos de pandemia. E eu os amo com a minha vida. Eu estou fora de casa desde sexta-feira, dando aulas na FLAM, 12 horas de aulas de teologia.
A garganta está aqui, mas eu ganhei ali um chá de gengibre e a gente vai até o final. Antes de abrir o texto bíblico, para a nossa primeira mensagem dessa série, cujo título dessa mensagem primeira é Da Dor ao Dom. Olha que interessante. Da dor ao dom. E a gente acabou de cantar, né? E eu dei um Google e busquei a letra Não tenho medo de expor minhas fraquezas. Será que a gente não tem mesmo? A gente cantou. Será que a gente não tem medo? Defeitos e falhas não vou esconder, porque um amigo encontrei. Que amigo é esse? É aquele que torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. E pode mesmo. E essa é a mensagem também do Natal. O Deus que veio ao nosso encontro na pessoa do seu Filho. Essa é a notícia mais extraordinária do mundo. O Deus que veio ao nosso encontro. Agora, o que Ele encontrou em nós, o que o Senhor encontra na sua vida? Hoje à noite, por exemplo. Você sabe que eu estava cantando, né? E me lembrei que eu fui pregar em Salvador um dia, e o pastor me buscou no aeroporto, um querido, pastor de missões, e a gente foi batendo papo e dando risada, até que ele me perguntou assim, eu ia pregar na igreja dele, ele perguntou, pastor Sivaldo, você fala inglês? Aí eu falei, pastor Carlinhos, eu não aprendi nem o verbo to be. Aí ele, o quê? Eu falei, não sei nem o verbo to be. Aí ele não acredita. E aí ele deu risada, e depois me deu uma bronca, dizendo assim, você está limitando a missão de Deus na sua vida. Como pode você não falar esse idioma universal? E eu tomei aquela bronca, nós almoçamos, ele é meu amigão. E até hoje eu não aprendi a conjugar o verbo to be, tá? Eu não falo inglês. E você sabe que eu tenho uma sensação de que eu não vou conseguir aprender? Eu fiz um curso de 6 meses... E eu não aprendi nem o God Bless You direito, assim, né? Nem o The Books on the Table, assim, você vê que sai bem assim, meio baiano, né? Só que eu falo uma outra língua, eu falo um outro idioma, você vai perceber. Eu falo a língua dos afetos, eu falo a língua da poesia. Eu falo num idioma que abraça o coração. E isso não é arrogância e prepotência. Eu te mostrei a minha dor, porque nós, em família, não temos vergonha de expor as nossas falhas. Mas e por que a gente tem vergonha de expor os dons que Deus nos deu em meio às dores que nós carregamos? Por isso eu escrevi uma poesia para fazer valer as palavras de Adélia Prado, a nossa poetisa mineira. A poesia é o rastro de Deus na brutalidade das coisas. Então, acolha a minha poesia para a gente ir para o texto bíblico. Da dor ao dom. Quem vive num mundo de dores pode pintá-lo com várias cores, ver a beleza, sentir o cheiro das flores, temperá-lo com afeto, saborear os seus sabores. O protagonismo não pode ser dos traidores. Eles devem ocupar, no máximo, os bastidores. Neste mundo, sejamos amadores, do bem e da ternura, cooperadores, de sabores abraçados pelos amores, vítimas, dando lugar aos cuidadores, da esperança, semeadores, da generosidade, empreendedores. Que seja assim comigo, com as senhoras e com os senhores. Aprendemos com o Senhor que o olho bom é o olho generoso, tá? Que Jesus está falando. Aprendemos com o Senhor que o olho bom transforma dor em dom. Eu queria que você levasse essa poesia para o seu coração e te convido ao livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, da dor ao dom, um Natal para a cidade. Leia comigo na Nova Versão Internacional. Na época dos juízes, houve fome na terra
um homem de Belém de Judá com a mulher. Um homem de Belém de Judá com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos, viúva, numa terra estranha. Sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e seu marido. História triste, né? 1000 anos antes de Jesus, época dos juízes, não haviam ainda reis em Israel. Tudo indica que esse texto é escrito 500 anos antes de Jesus, no final ali do período pós-exílio babilônico. Israel já tem os seus reis, mas o autor ou autora está agora escrevendo esse texto, contando uma história de dor, mas que termina de maneira maravilhosa, com um dom extraordinário. Eu saí da Bahia e vim para cá para colocar um presente no seu colo, para deixar um presente de Natal, que abrace a sua alma, que abençoe a sua vida. E todo presente que Deus nos dá não é só para a gente, né? Quando ele chamou Abrão, Gênesis 12, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu vou te mostrar e seja você uma bênção. A lógica de bênção na Bíblia Sagrada, na fé cristã, não é o acúmulo, não é ter presente só para mim. A dinâmica cristã de ser abençoado é ser alguém com quem Deus conta para abençoar. E aí eu escrevi uma frasezinha, eu gosto de brincar com as palavras. Melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. Eu fui descobrindo em meio às minhas dores, e eu vou mostrar algumas para vocês, e eu espero que você acolha as minhas dores. Mas em meio à minha jornada, eu fui descobrindo que a minha vocação é despertar a sua. Através de uma história que eu vou contar bem adiante, eu fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso com a esperança. E quando eu olho para a vida, eu me dou conta que as dores me fizeram olhar para a vida quase com pessimismo. Quase. Mas tem gente que é muito otimista, né? Tem gente que é assim, para frentex. Tem gente que... Você sabe que eu tinha um paciente, eu sou psicólogo, eu atendia um paciente no consultório, e ele falou assim, cara, eu tenho raiva de gente muito para cima, porque eu sou deprê. Aí ele disse que ia levar o filho na escola. A porteira da escola era tão alegre, que ele disse que incomodava ele. E ele me dizia, na sessão de terapia, ele dizia, como pode alguém acordar 7 da manhã tão feliz daquele jeito? Aquilo me incomoda. Mas o Ariano Suassuna disse que o otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E isso fez sentido para mim. A partir do olhar do Evangelho para uma história como essa, para as dores da vida, para o nosso Brasil polarizado, dividido, para os desafios que a gente tem na nossa família, saúde, trabalho, finanças, filho, adolescente, desafios conjugais. Olhar para a realidade, não ser pessimista achando que o mundo acabou, mas também não ser otimista dizendo, não está acontecendo nada, tudo azul, lindo como... Não, tá complicado. No entanto, eu sou um realista que olha com as lentes do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de um Deus Todo-Poderoso que arrancou o nosso medo em relação a Ele e agora nos colocou em seu colo todo amoroso. E agora eu olho para a vida dizendo assim, como é que a boa notícia pode invadir o caos? E eu me dei conta que em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Ah, que legal. A terra, porém, era sem forma e vazia. Em outras palavras, a terra era um caos. E o Espírito de Deus pairava sobre a face desse abismo. E Deus disse, haja luz. E eu disse, faz todo sentido. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Coragem de quê, Jesus? Coragem de olharem para a realidade nua e crua, mas não ficarem ressentidos, machucados, desesperados, fraturados na esperança. Não, não, não. Olha para a realidade com a pergunta, o que o Senhor está fazendo na história? Como é que o nome do teu filho vai aparecer nessa história de morte, de luto, de dor, de sofrimento? Como é que o Senhor conta comigo para fazer a tua luz de Natal brilhar aqui em casa, na minha mesa, no encontro de família, mas para Indaiatuba, para a cidade circunvizinha, para o mundo, para quem chora? Como é que o Senhor pode me abençoar a partir da minha contingência, de modo que eu seja um presente nas tuas mãos para abençoar muitas pessoas? Eis o texto de Ruth, e é sobre isso que o texto está falando. Eu preciso ser muito rapidinho aqui em algumas coisas, né? Você sabe que na Bíblia e na tradição de Israel, o nome não é só a identidade pela qual a pessoa é conhecida e chamada. O nome define a história, quase que impregna um destino, fala um pouco da expectativa dos pais, revela um pouco de que momento histórico nós estamos vivendo. Então, quando um casal tem um filho, eles olham para o filho e levam tudo isso em conta, e tem coisa que eu nem entendo. Porque, por exemplo, Adão significa terra. Ué, vai morrer e vai voltar para a terra. Jacó, filho do irmão Isaac e da irmã Rebeca. Jacó é gêmeo de Esaú. Rebeca era estéril. Deus sempre conta com as nossas impotências e impossibilidades. Todos os patriarcas têm mulheres estéreis que não podem dar à luz. E é de mulheres estéreis que nasce Jesus. É uma sequência genealógica de pessoas que não poderiam participar disso porque não podiam ter filhos. Mas Deus tem um jeito de lidar com as nossas impotências e transformá-las em dom, habilidade, talento. E deixa eu dizer uma coisa para você. Seus maiores motivos de oração, aquilo que te faz chorar, a dor que você sente, seja no corpo ou na alma, fica atento, atenta, porque geralmente a dor que sentimos tem a ver com a vocação que temos e a maneira como Deus quer se expressar no mundo através de nós. Porque vocação é a maneira como Deus aparece no mundo através da gente. Vocação não é o que eu faço. Vocação é o jeito que Deus escolheu de aparecer no mundo através da minha vida. Você sabe que na Bíblia tem uma mulher chamada Dorcas. Era uma costureira que fazia roupas para pessoas carentes. De modo que quando ela adoeceu e morreu, os irmãos da igreja disseram, chama o apóstolo Pedro para ressuscitar Dorcas, porque uma mulher como essa não pode morrer. Viver a vida de tal maneira que as pessoas digam, a gente quer que você viva 250 anos, pelo menos, porque a sua vida mostra Deus para nós. Agora, Dorcas nunca falou uma palavra que ficou registrada na Bíblia, mas ela vivia de tal modo que Deus aparecia através dela a partir do seu jeito de ser e existir no mundo. Jacó é irmão de Esaú, nascem gêmeos. Quando Esaú nasce, Esaú é bem vermelho e peludo. Esaú significa vermelho e peludo. Mas vem Jacó segurando, gente, gêmeo, né? Nascendo, parto normal. Eu estou falando de mais de 3.000 anos atrás. Jacó sai segurando no calcanhar do irmão. Aí os pais olham e falam, que menino danado, gente. Tá querendo ser o primeiro, né, danadinho? O primogênito recebe a bênção mais especial. Você queria passar na frente do seu irmão. Sabe como é que vai ser seu nome? Jacó. Sim, e daí? Significa enganador, suplantador, trapaceiro. Como é que pode? Pior, ele cresce e se torna o quê, gente? Tudo que o seu nome dizia. Claro,
que o nome não define o nosso destino e a nossa história. Um dia, a dor do Jacó se encontra com o dom de Deus. Jacó deixa de ser Jacó, passa a ser Israel, um príncipe de Deus. Porque com Deus ele travou uma batalha de amor. Jabez, aquele que causa dores. Salomão, paz. Sim, e daí? E daí que ele cresce e se torna o único rei da história de Israel que nunca precisou ir para uma guerra. Jesus significa Salvador. O que é que nós cantamos no Natal? Nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, que é Cristo o Senhor. Mas sabe o que eu, como terapeuta, pastor, e eu vivo cuidando de pessoas, eu tenho percebido? É que nós oramos para que pessoas tenham um contato com Jesus. Oramos para que pessoas que nós amamos se rendam ao amor de Jesus. No entanto, parece que nós deixamos de acreditar que Jesus pode tocar nas nossas mazelas, nas nossas dores. Como é que o Senhor pode interagir com as minhas marcas, feridas? Como é que o Senhor pode me amar de modo que aquilo que por vezes me atrapalha tanto, nas relações, nos afetos, psiquicamente, no meu trabalho, na minha relação contigo, um trauma, uma dor, uma perda, um luto, uma traição. E a vida parece que agora é contada, não mais a partir do amor de Deus revelado em Jesus, mas parece que agora a vida é contada a partir da tragédia. O livro de Ruth tem a ver com isso. E eu vou dar o significado de todos os nomes que aparecem aí. Mas o meu é Sinvaldo. Sinvaldo. Aí você diz, meu Deus, esse povo da Bahia é criativo, hein? Mas é o nome do meu pai, gente. Eu sou o filho caçula. E meu pai faleceu com 36 anos de idade, tomando um copo d'água sozinho em casa, num infarto fulminante. Eu chorei 4 horas achando que era meu avô que tinha morrido. Quando eu chego no velório, é meu pai num caixão. É minha mãe com 36 anos de idade, viúva até hoje. Inclusive, eu brinco com ela. Eu nunca vi a senhora dando um beijinho. Se a senhora estiver beijando escondido, eu pego a senhora. Se você, porventura, é viúvo, solteiro e quer casar com Dona Marina, conversa comigo no final do culto. Tem um critério, um protocolo. Conviver com a orfandade é duro. E ter o nome do pai. Então, quando o Tiago Cata carinhosamente vem e diz, Sinvaldo, vem aqui. Qual é a história que está repercutindo aqui dentro? E por isso eu preciso te perguntar, qual é o seu nome? E aí você está lembrando, né? Que o nome não tem a ver apenas com a maneira como me chamam. O meu nome fala de uma história. Meu pai, minha mãe, a escolha do nome, às vezes toda uma história pregressa. E esse nome que nos deram traz consigo tantas imagens, tantas memórias, tantos afetos. Por vezes engraçados, né? Porque eu fui levar um carro na concessionária e o rapaz estava com um crachá. E eu disse, cara, como é teu nome mesmo? Aí ele falou, cara, isso mesmo, tá aqui. O-L-E-L-E. Aí eu falei, mas como é que pronuncia? Ele falou, O-L. O-L? Não, por que O-L? Ele falou, rapaz, a história é longa. Meu pai tomou umas biritinhas da Bahia. Ficou bêbado. Foi me registrar. Minha mãe parida, meu pai foi me registrar. Era para ser Wellington, mas tomado ficou O-L. Você entende? Essa aqui eu vou vender pelo preço que eu comprei. E eu preciso ser rápido, meu Deus. Mas o pastor Márcio Valadão, tão conhecido, um querido, ele apresentava os bebês na igreja, e aquele tantão de bebê, e ele ia perguntando para cada mãe assim, qual é o nome dele, mãe? Esse jeito mineiro, a gente é perto de Minas, né? E a mãe dizia, é o Tiago. Ah, o Tiago, irmão do Senhor, coloquem nomes bíblicos nos seus filhos. Falava com os pais, falava com o auditório. E esse, mãe?
É o João. Ah, João, o agraciado, aquele a quem Jesus ama. E esse aqui, esse é o Lucas. Ah, o Lucas. Lucas é iluminado. Coloquem nomes bíblicos nos seus filhos. E aí foi Maria, Isabel, Ana e o pastor doutrinando a igreja. Chegou no último, o menino tinha um cabelinho arrepiadinho assim. E o pastor todo carinhoso. E o nome dele, mamãe. Como? Repete, mãe, como? O último, pô, é brincadeira. Como, mãe? Amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé e abençoar também o Michael Jackson que está entre nós. Você entende que o nome traz consigo tanta coisa? Mas deixa eu pregar o evangelho, que vocês são maravilhosos. Olha aqui, nós estamos em Belém de Judá. Belém significa casa do pão. Acompanha o texto comigo. Belém, faltou pão. Houve fome na terra, faltou pão em Belém. Mas Belém não é a casa do pão? Pois é, falta pão na casa do pão. Eu sou um filho de Deus, e por que eu estou passando por isso? Porque falta pão na casa do pão. Porque no mundo vocês têm aflições. Deus não é um jogador de videogame que fica brincando com a gente, provocando dores. Nós temos uma crise na nossa espiritualidade, achando que tudo o que acontece é Deus quem apertou um botão. O texto diz, faltou pão na casa do pão. Foi Deus, foi o diabo, foi o presidente, foi o partido. Faltou pão. E a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos para Moabe. Eita! Moabe, quem é Moabe? Moabe é um povo, meio que inimigo do povo de Israel, fruto da relação sexual de um pai com a filha. As filhas de Ló embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com ele. E nasce um povo. E Deus disse para o povo dele, não se relacionem maritalmente com o povo de Moabe. Eles adoram outros deuses, é uma confusão. Mas faltou pão, tem que ir para Moabe. Quem tem que ir para Moabe? Elimeleque. Significa o Senhor é rei. Que nome bonito. Imagina Noemi acordar de manhã e dizer, Elimeleque. E o nome de um homem tem um louvor a Deus. E tudo indica que é uma profecia. Quando se escreve 500 anos depois, é como se o autor ou a autora estivesse dizendo assim, bom era o tempo que Deus era rei de Israel. Porque agora nós temos reis promíscuos, profanos. E aí eu disse de manhã, isso eu preciso repetir. Bom era o tempo em que o Brasil não estava dividido, e que a igreja não havia cambaleado nem para um lado, nem para o outro, adotando falsos salvadores e dizendo que Jesus não era o suficiente, em outras palavras. Elimeleque é o Senhor é rei. Jesus é suficiente para o Brasil, para a igreja, para o mundo. Ele é o Senhor da história. Amém, meus amores? Amém, amém. Aproveitar. Noemi, a Noemi eu tenho que suspirar para falar, porque Noemi significa generosa, bela, amorosa, gentil, feliz. Você sabe que eu coloquei a Bíblia do Cid Moreira, né? E eu falei, eu quero ouvir antes de pregar o livro de Ruth na voz de Cid Moreira. E na tradução da Bíblia que ele lê, Noemi significa como ela é feliz. Casada com aquele que aponta para o Senhor que é rei. Mas eles têm 2 filhos. Ninguém gravou, né, o nome das crianças. Não fica a sugestão. Não fica. Ai, meu Deus. Conta ou não conta? Conta. Uma irmã falou, pastor, ora na minha casa. Meu menininho de 6 anos está batendo em todo mundo. O menino é brabo. Traz na igreja que eu oro por ele, irmã. Traz ele aqui para o Red Kids, que a gente vai abençoar. Não vem não, pastor. Bate em todo mundo, o menino é brabo. O menino tem hora que levanta até o carro lá em casa. Não, ele entra no carro, não, ele levanta o carro. 6 anos, irmã. Eu vou lá orar para esse menino. Mas o pastor falou assim, meu Deus, será que eu vou só? Mas foi. Chegou na porta, buzinou. É o pastor. A irmã, pastor, seja bem-vindo. Quando ela abriu a porta, fez um barulho lá dentro, ela gritou, Shaddai, fica aí. O pastor falou, meu Deus, Shaddai? Shaddai significa o Todo-Poderoso. O pastor pensou que era um cachorro dog alemão ou um fila brasileiro.
ou um São Bernardo, ou um Pitbull. Eu sou criador de cachorro, tá? Eu crio cachorro da raça Akita. Sempre ao seu lado, eu sou um sinófilo. Eu sou chique. E aí, assim, Shaddai. O pastor falou, meu Deus, irmão, eu tenho medo de cachorro. Aí, irmão, calma, pastor. Aí veio um menininho de 6 anos. Foi o que, mamãe, que a senhora me chamou? O pastor falou, como é o nome do menino? É Shaddai, pastor. O pastor falou, meu Deus do céu. Com Shaddai ninguém pode, minha irmã. Ou seja, cuidado na hora de escolher um nome. Mas voltando para Noemi. Noemi, generosa, bela. Tem filhos. O nome Malom e Quilion. Estranho, mas o significado. Franzino e debilitado. Ah, se eu pudesse contar outras histórias. E agora eles estão em Moabe. E Elimeleque morre. Acordar de manhã e não olhar para o rosto daquele que aponta que o Senhor é rei é uma dor. Olhar nos olhos verdes da minha mãe sem o seu Simvaldo. Crescer sem o meu pai. Eu fui atleta e ser campeão e olhar na arquibancada e dizer, o senhor não veio de novo, né? Você sabe que eu passei a vida toda sonhando que meu pai batia na porta e eu abria e eu dizia, o senhor voltou? Ele dizia, eu só viajei, eu voltei. E quando eu acordava, eu descobria que era só a saudade de um filho caçula órfão cujo nome é o nome do pai. A bela generosa está de luto numa terra estranha. Seus filhos se casam com Orfa e Ruth. Orfa significa pescoço, ou aquela que dá de ombro. Ruth significa amiga. Mas o texto diz que quase 10 anos depois de estarem em Moabe, Malom e Quilion morreram. E Noemi ficou sem marido, sem filhos, com 2 noras, numa terra que não era dela. E ela se depara com uma dor grande. E eu pude afirmar a partir dessa dor que o sofrimento milita contra a esperança. Verso 12 do capítulo 1. Voltem, minhas filhas. Vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ou seja, não tem mais esperança para mim. Esperança para mim acabou. Ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é amargo, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Como é que a gente elabora o sofrimento, hein, gente? Você sabe que eu aprendi que o papel de um pastor é ajudar as pessoas a descobrirem onde Deus está em meio às dores das suas vidas. E eu sempre pergunto isso. Eu escuto histórias no consultório. Ai, mas dá vontade de fazer umas perguntas. Mas nem sempre eu posso. Porque ali eu estou como um profissional da psicologia. Mas no gabinete pastoral, eu sempre pergunto, ok, eu entendi. Deus está onde? E a gente geralmente não tem coragem de dizer, como Noemi. Na cabeça de Noemi, Deus estava punindo ela. Primeiro faltou pão na minha cidade, na minha terra. Depois eu vou para uma terra estranha. Meu marido morre, meus filhos morrem. O texto vai dizer que ela falou que o Todo-Poderoso trouxe desgraça para a vida dela. E a fé religiosa, às vezes, se relaciona muito com a ideia do poder. Nós estamos sempre cogitando com o poder. E a gente não aprendeu que a grande novidade do Evangelho não é que Deus é poderoso, porque as demais religiões, desde os tempos antigos, elas cogitavam com a ideia de deuses poderosos. O nosso Deus é todo poderoso. E é uma verdade que o Antigo Testamento o tempo todo está dizendo. No entanto, o que Jesus de Nazaré veio mostrar é a face amorosa de Deus. De modo que Ele é o nosso Pai. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Se o sofrimento milita contra a esperança, na hora da dor, em vez de me derramar no colo do meu Pai,
eu vou brigar com Deus? Você sabe que meu Luquinhas é uma figura, assim, rápido, é uma flecha. E lá em casa tem um sofá, tem um rack, tinha um lugar vago, assim, entre o sofá e o rack. E eu dizia, cuidado pra tu não cair aí. Tu fica pulando nesse sofá. Um dia a gente estava almoçando, ele comeu ligeiro, foi brincar na sala. Até que eu ouvi um grito, pai, socorro! Quando eu chego lá, o bichinho caiu de bumbum para baixo e ficou entalado com as mãos para cima e as pernas para cima. E ele não sabia se salvar sozinho. A vida pregou uma peça nele, mas ele lembrou, eu tenho um pai que me ama. E eu grito meu pai e o meu pai vem me socorrer. Tem uma música que diz, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, ele vem para te salvar. Mas Noemi se atrapalhou. Noemi perdeu a esperança em nome da sua dor. E agora ela pensa que é o próprio Deus que está provocando a dor. Quando a gente começa a pensar num Deus apenas todo-poderoso, que joga videogame e que mexe nas peças do xadrez da nossa vida como ele deseja, sem afeto, sem se apiedar, sem ser movido de íntima compaixão, nós não estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ídolo. E Noemi está perdida, gente. O sofrimento roubou a esperança de Noemi. Pior do que isso, o sofrimento tem a capacidade de confundir a imagem que nós temos do alto e do autor da vida. E quando confundimos a imagem do alto e do autor, confundimos a nossa autoimagem. Olha o que diz o verso 20. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara. Mara significa amarga. Noemi significa doce e generosa. Se o seu nome é Mara, fique em paz. Não é o nome que deram a você que define quem você é. É como você oferta para Deus a sua história e deixa a beleza do evangelho tocar o caos, tocar a dor e transformar aquilo que era uma dor num dom, numa capacidade de consolar os outros com a forma como Deus nos consolou. Me chamem de Mara. Por quê? Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. Meu Deus! Romanos 8, 28. Deus age em meio a todas as coisas para o bem. Por que você acha que Deus está contra você, Noemi? Se Ele é socorro bem presente na hora da angústia, para onde eu vou? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida. Agora, se eu estou confuso sobre quem ele é e a natureza do seu caráter, eu já não sei direito quem eu sou. A sua percepção sobre Deus define como você vive no mundo. Tem pessoas que gostam de um Deus justiceiro. Isso não fala sobre Deus, fala sobre quem ela é. A percepção que eu tenho de Deus define quem eu sou. Um rapaz estava no ônibus. E ele era muito crente. Tudo ele respondia com a Bíblia. Aí um falou assim, eu vou provocar ele. Deu um tapa assim no rosto dele para ele responder com a Bíblia, né? Como é que é o texto? Se te baterem numa face, dê a outra. Então o camarada bateu e esperou ele dar outra para dar outro tapa. Mas ele era um crente pitbull. Ele pegou uma peixeira e enfiou no bucho do rapaz. E o rapaz começou a sangrar e disse, pelo amor de Deus, por que você não respondeu com a Bíblia? Você responde tudo com a Bíblia. Ele falou, respondi com a Bíblia. Batei e abri-se-vos-á. Então, assim, é uma ideia de Deus terrível. A ideia que você tem de Deus define quem você é no mundo. Vocês gostam, né? 3. Eu preciso terminar, gente. O sofrimento nos coloca frente à Teodiceia. Teodiceia é uma disciplina filosófica e teológica que discute não outra coisa a não ser onde está Deus, que diz que é amoroso e poderoso, quando nós sofremos. Essa é uma pergunta que os universitários fazem. Como pode Deus ser amor e poderoso e eu ter perdido o meu bebê? Como pode Deus ser poderoso e amoroso
e eu ter sido violentada na minha adolescência? Como pode Deus ser poderoso e amoroso? E eu estava saindo do culto, pastor, e a gente viu o nosso filho ser atropelado. As dores da vida corroboram para a gente perder a fé e a esperança, e pior, a gente perde a nossa capacidade de colocar Jesus no colo do outro. Porque sabe o que Noemi disse para elas? Podem voltar para Moabe. Eu vou embora para Belém. E eu quero que Deus seja bondoso com vocês como vocês foram com os meus filhos. Ué, por que Deus pode ser bondoso com elas e não pode ser com você? Percebe que a nossa entrega para a missão de Deus no mundo está condicionada à percepção que temos dele. Às vezes nós não estamos engajados na missão de mostrar Jesus para Ruth e para Orfa, porque a gente está achando que Jesus virou as costas para nós. Teodiceia. Mas eu me dei conta, a partir de Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que seria se hoje à noite essa multidão olhasse para dentro de si e se desse conta, tem dores aqui, Simvaldo. Você tem seu luto aí e não sabe conjugar o verbo tobe, do lado de cá tem outras dores, Simvaldo. Mas e se juntos a gente colocasse isso aos pés de Jesus? O que ele seria capaz de fazer, hein? O livro de Ruth é sobre isso. E aí eu resumo agora o livro de Ruth em 2 minutos e te conto histórias para você chorar comigo e a gente ir para casa sonhando com o Natal mais inesquecível da nossa vida. No capítulo 2, elas chegam a Belém, mas Orfa é aquela que dá de ombro. Orfa não foi. Ruth disse, não insista comigo para eu ficar em Moabe. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores, irei eu, e onde pousares, pousarei eu. É engraçado que a gente usa isso em convite de casamento. Eles colocam assim, coisa mais linda, e pode usar. Mas é a nora falando para uma sogra. O livro de Ruth é sobre reconciliação de nora e sogra. Amém? Então, pode ler também. Quando elas chegam em Belém, Ruth diz assim, o Senhor foi bondoso, mandou colheita para Belém, eu não vou ficar em casa nessa deprê. Eu estou dando uma ajustada no texto aqui para você entender, tá? Uma resumida, né? Modo 2.0 do Zap. Eu vou colher, porque ficar nesse chororô aqui com Noemi, é que bonito. Noemi mostrou o Deus de Israel para Ruth. Noemi está confusa com o Deus dela. Ruth está cheia de Deus. E agora é Ruth quem mostra Deus para Noemi. Vocação é a maneira como Deus se revela no mundo através de você. Como é Ruth, que viúva também, numa outra terra, porque Ruth agora está em outra terra, como é que Deus vai aparecer? Eu vou levantar e eu vou colher. Aí o texto diz que, por acaso, ela entra nas terras de Boaz. Oh, meu Deus, é uma história longa de Boaz, viu? Tem um corinho, sempre eu esqueço, me lembra assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu nunca sei se é do Baruch, se é do Marcos Almeida, se é do Logos, mas é porque o autor bíblico é engraçado. Como é que por acaso entra nas terras de Boaz? Você sabe quem é Boaz? Boaz é parente de Elimeleque. Boaz é filho de Salmão com Raabe, que era a dona do prostíbulo e prostituta de Jericó, quando os espias precisaram ser acolhidos. Com todo carinho, Boaz é filho da prostituta. Mas a coisa fica bem pior. Porque se você vai lendo a genealogia, que é aquela historinha de quem é pai de quem é pai de quem, ele vem da descendência de Pérez. No final do texto diz isso. Ele é filho de Pérez. Quem é Pérez? Filho de Tamar. Quem é Tamar? A viúva de a viúva de Onã, filhos de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá não entrega seu filho caçula, Selá, para casar com Tamar, para gerar filhos e gerar uma descendência para o primeiro
Tamar se veste de prostituta, vai para a rua, sabendo que Judá estava vencendo o luto da sua viuvez, e ele, sem saber que era a nora, tem relações sexuais com ela, ela fica grávida. O sogro teve uma relação com a nora. Nasceram gêmeos, Pérez e Zerá. Ele queria mandar matar ela quando soube que ela estava grávida. Aí ela disse, por que não mata também os donos disso aqui, que foi quem se deitou comigo e é pai dos filhos? Por que você conta, Simvaldo, essas histórias dramáticas da Bíblia? Para você nunca mais usar como desculpa a sua dor, para não viver o dom que Deus te deu. Potencializamos as nossas justificativas para legitimarmos a nossa mediocridade. A Bíblia é uma história de gente impura, com a vida bagunçada, mas que foi tocada pela graça de um Pai todo amoroso. Jesus de Nazaré nos libertou do medo do Deus Todo-Poderoso e nos colocou no colo do Pai todo amoroso. Boaz tratou ela bem, deu comida para ela, ela voltou para casa. Noemi falou, como Deus foi bondoso com você. Ela falou, menina, eu nem te conto. Tu sabe onde é que eu colhi? Na terra de um tal de Boaz. Noemi diz, louvado seja o nome do Senhor. Se fosse de uma outra tradição, Noemi tinha dito, Nossa Senhora valei-me, que maravilha. Que coisa boa. Esse homem é parente, menina. Aí o capítulo 3, Noemi diz, eu preciso arranjar um casamento para você. Eu soube que Boaz vai colher hoje, vai tomar um vinho, fica bonita, bota aquele perfume, joga esse cabelo para cima. Eu imagino que Noemi está pensando, Boaz é filho da prostituta. Se Ruth for lá toda gatona, esse menino namora com ela, ela fica grávida e resolve a vida dela, porque uma mulher viúva e sem filho estava perdida. Ela vai, mas o Boaz é um homem de Deus, gente. O fato de ser filho de uma mãe que teve uma vida bagunçada não faz a gente repetir a nossa história, não. Ele olha para ela e diz, o ato de bondade que você fez é ainda mais bonito do que o ato de bondade que você fez cuidando da sua sogra. Você poderia ter ido buscar qualquer homem da cidade, mas você veio aqui para gerar uma descendência para o seu marido Malom. Existe um parente mais próximo. Eu não posso casar logo com você. Eu converso com ele amanhã cedo. Se ele não topar comprar as terras e se casar com você, eu me caso. E eles se casaram. Love in the air. Meu inglês. Casaram. E o texto é maravilhoso. Capítulo 4, gente. Deixa eu ler aqui o capítulo 4. Um Natal de Jesus para o sofrimento da cidade. Verso 4. As mulheres disseram. Por quê? Porque Ruth teve um filho e o nome dele é Obed, que significa aquele que louva. Quando nasce uma criança, nasce de novo a esperança. Ruth pegou o menino e entregou para Noemi cuidar. Noemi tem uma criança de novo em casa. Noemi, que perdeu a beleza e estava amargurada, agora tem uma criança. E quando nasce uma criança, a vida começa de novo. A gente vai viver o primeiro Natal, a primeira primavera, a gente vai viver o primeiro outono. Quando nasce uma criança, a vida... Hoje eu conheci a Liz, que veio pela primeira vez na rede. Uma criança, eu beijei, abracei, tiramos foto. Quase eu tomei o chimarrão do pai dela para experimentar, que eu não sei o que é chimarrão, mas quase eu vou voltar aqui para tomar esse chimarrão. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo. Eu vim da Bahia colocar o menino Jesus no seu colo para as dores serem tocadas pelo amor. E a dor tocada pelo amor faz brotar o dom da graça de Deus. Faz a gente ser cheio de uma vontade de viver. A minha esposa descobriu um tumor na cabeça recentemente. Ela só chorava. A gente ficou desesperada, ela é enfermeira. E foi 1 ano, quase eu saía para pregar. E eu descobria que a minha esposa estava chorando. Eu olhava para ela, olhando para as crianças chorando. Mas a graça de Deus nos pôs no colo, meu irmão, minha irmã.
que a gente foi numa penúltima consulta num neuro que queria fazer biópsia e falou: pode ficar sem movimento, pode ficar sem falar, sem ver, pode até morrer. E ela disse: doutor, eu decidi viver. As dores se avolumaram e eu quero viver. E você não sabe, a gente está vivendo um momento da graça de Deus sobre nós. É como se Deus colocasse Jesus no colo da gente de novo e dissesse: tem vida em meio às dores. Eu conto com você a despeito da história. A sua história não te define. Não é o que aconteceu com você. É aquilo que você faz a partir do Evangelho com o que fizeram com você. Ser valente. Coragem, meu irmão, minha irmã. Deus está colocando Jesus no colo da igreja Red e perguntando o que vocês vão fazer com ele. E eu vou... O que eu faço, meus pastores? Tem que terminar. Termina logo aqui? Então deixa eu contar 2 histórias. 2 rápidas. Porque eu vim para cá para contar essas histórias. O Max falou: conta essas histórias lá. 2. Você sabe como é que termina o texto? Obed é o pai de Jessé. Quem é Obed? O filho de Ruth, com Boaz, que agora está no colo de Noemi. Obed, aquele que louva, é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi. Jesus é o filho de Davi que tem compaixão de nós. Como é que Jesus pode nascer de uma história como a sua, Simvaldo? Só a graça dele. Como é que Jesus pode nascer de uma história como a sua? É Deus quem coloca ele no seu colo. Você acha que Maria é a mãe de Jesus porque ela é a mais pura? Eu prego nas igrejas católicas da minha cidade. E eu digo: Maria não foi a mãe de Jesus porque era mais pura. Ela foi a mãe de Jesus porque era a mais impotente. Era virgem. Virgem não tem como ter filho. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. As nossas impossibilidades nunca foram um problema para Deus. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu confio os meus tesouros a vasos de barro como vocês, para que a excelência não seja do vaso de barro, mas seja do oleiro, do amado das nossas almas. Eu termino com 2 historinhas. Me ajuda, Senhor. Vamos lá. Eu fazia uma pós-graduação em psicologia. E toda vez que terminava um módulo, professores bem famosos, Gestalt, terapia e tal, eu fazia uma poesia com conteúdo. Eu botava um evangelho assim no meio. E aí terminava as colegas tudo assim. Eu era um dos únicos homens, né? Simvaldo, e aí, a poesia, resumo? Aí eu li a poesia. Inclusive, outro dia, o Jorge Ponciano, que era padre e deixou a batina, hoje é psicólogo, fez 90 anos. Me pediram autorização para ler minha poesia na festa de 90 anos do Jorge Ponciano. Falei: eu tô ficando chique. Mas aí, o módulo foi passando, tá acabando o curso. Vem uma professora de Belém do Pará, toda chique, psicoterapeuta de criança e adolescente. E ela começou a aula dizendo: eu tenho um compromisso com a generosidade, eu tenho um compromisso com a generosidade. E a aula dela era assim meio pentecostal, aquela mulher chique, dando aula. E o nome dela, Cíntia Lavrati Brandão. E ela disse assim: eu sou do Belém do Pará. E olha, gente, lancei um novo livro, hein? Olha meu novo livro. Toda vez que eu lanço um livro, eu tenho uma briga com minha mãe. Por quê, professora? Porque meu nome mesmo é Cíntia Mara Lavrati Brandão. Minha mãe gosta muito do Mara, mas eu tenho um compromisso com a generosidade. Aí eu falei: será que Noemi voltou? É do Belém. Compromisso com a generosidade. E não quer ser chamada de Mara? Ah, você não sabe o que aconteceu. Eu falava: como é que eu faço poesia? E não conseguia fazer poesia. Até que um momento ficou assim, de choro, porque ela contou que ela perdeu um filho, Arthur, novinho. Eu falei: gente, é a Noemi toda. Perdeu Arthur, professora. Aí, ela contou que ela teve um pacientezinho. Ela chamava assim, era uma criança. E ele perdeu o avô e ele chorava. E um dia, na sessão de terapia, ele disse: a senhora não pode me ajudar não, viu? Porque a senhora não conhece minha dor. Aí ela disse: eu conheço. Posso te contar a minha? Eu perdi um filho. Inclusive, o seu vovô deve estar brincando com meu filho em algum lugar. E a gente está aqui chorando.
Posso me aproximar? E ela conta que eles se abraçaram, eles choraram. E pouco tempo depois ele teve alta. Passou um tempo, que eu não sei quanto. Ela está chegando no consultório para trabalhar, sempre chique, sempre bonita. E quem estava lá? O pai, a mãe, o pacientezinho e um bebê no colo da mãe. E ela diz, vocês aqui, o que houve? Isso ela contando pra gente na sala de aula, tá? E eu, sem saber fazer poesia, só chorando. Ele disse, tia, a senhora cuidou tanto de mim, mesmo sentindo tanta dor de ter perdido o seu Arthur, não foi? A senhora me ajudou tanto a superar o luto do vovô. Quando a senhora me deu alta, pouco tempo depois a mamãe ficou grávida. E eu perguntei, mãe, se for um menino, deixa eu colocar o nome de Arthur, mamãe, para fazer uma homenagem para a tia que tanto me ajudou na minha dor, mãe. E mamãe topou, tia. Mas como a senhora sempre dizia no consultório, e é uma máxima da Gestalt terapia, só por hoje, aqui e agora, só por hoje. Ele disse assim, aí eu combinei com a mamãe e o papai, para só por hoje, aqui e agora, o Arthur ser seu filho. Coloca o Arthur no colo dela, mãe. E ela disse que aquele dia Deus tocou na dor com um dom. Eu vim da Bahia colocar Jesus no seu colo. A nossa igreja está em Vitória da Conquista. E nós estamos no eixo, no Brasil, de maior frequência de exploração e abuso sexual infanto-juvenil na BR-116. As mulheres se prostituem na BR. E desde menino eu perguntava quem vai contar do evangelho para elas. E um dia num culto de oração eu disse, Maria Madalena era uma prostituta, se rendeu a Jesus. Raabe, aquela mulher do filho lá que Salomão queria cortar o meio para descobrir quem era a mãe, ela era uma prostituta. E ela diz, não mata a criança, pode dar para outra. Em Lucas 7, temos um dos cultos mais lindos de toda a Bíblia, é uma prostituta. Tamar se vestiu de prostituta. Raabe era uma prostituta. Batseba foi violentada sexualmente pelo rei. Deus ama as prostitutas. E eu num culto de oração. Silas, meu amigo, hoje é pastor, trabalha comigo, disse, cara, eu sempre pensei em anunciar o evangelho para as garotas de programa. Como colocar Jesus no colo de mulheres que nós as execramos. Nós plantamos uma igreja que tem 12 anos. E eu comecei a pregar sobre o Natal de Jesus, que era para os pastores que trabalhavam na madrugada, os nossos garis de hoje. Que o Natal é para José e Maria, de Nazaré. Pode vir alguma coisa que presta? Que Deus colocou o Natal dentro de um presépio lindinho? Era uma estrebaria, lugar onde guardava animais e seus alimentos. Manjedoura, pastor, era um coxo dos animais. Mas onde Jesus vai sendo posto, tudo muda. Quando Ruth põe Obed no colo de Mara, Mara volta a ser Noemi. Quando Arthur é colocado no colo de Cíntia, Mara, Cíntia diz, eu tenho um compromisso com a generosidade. Quando Jesus é colocado no colo da igreja, a igreja quer ser um presente para a cidade. E a igreja foi abraçando essa pregação, até um dia que eu disse, vamos fazer um Natal sem coral na igreja, vamos fazer um Natal para as prostitutas da cidade? Como, pastor? Que doideira é essa? Homens de 2 em 2, com o dinheiro do caixa da igreja. Uma festa tipo a do vídeo que vai mostrar só um pouquinho para você, que não é com elas, é com outros públicos que a gente foi fazendo ano a ano. Elas vão ser convidadas nas ruas, vão pensar que vão fazer um programa com a gente
A gente vai pagar adiantado e a gente vai levar para um lugar mágico, preparado, cheio de amor. As nossas esposas vão estar de joelhos dobrados orando. Inclusive uma passou mal, pensando assim, meu Deus do céu, meu marido, vou perder meu marido. E cumprir a missão corre alguns riscos, minha irmã. Irmã Marta, um beijo, meu amor. Bé continua firme contigo, hein? Graças a Deus. Eu preciso terminar. Levamos elas, 2 homens na porta, tipo leões de chácara. Boa noite, boa noite. Elas de máscara, proibido câmera fotográfica, proibido celular. Um lugar na penumbra. E aí começa uma música. E daqui a pouco um vídeo de crianças contando a história do Natal. Elas começam a chorar. Eu disse hoje para os pastores no almoço, eu nunca tive uma experiência com o amor de Deus como aquela. A gente apresentou uma peça da Jocum, aquela da mulher adúltera, mestre, essa mulher pecadora, indigna, deve morrer. E Jesus interrompe, perdoa e ama. Nós temos um irmão chamado Djavan Dutra, estava no programa do Mion outro dia, porque o nome dele é Djavan por causa do cantor Djavan. Foi fazer uma homenagem para o Djavan. Ele cantou o amor de Jesus. Elas começaram a chorar e tirar a máscara, a maquiagem derretida. A moça que eu levei, eu fui para a rua com Eliseu, campeão mundial de jiu-jitsu. Eram vários homens em vários carros. Ela estava aqui do meu lado com a mão na minha perna. E eu falando, Jesus, sustenta o teu servo com essa mão aqui, meu pai. Mas ela chorando tanto. Até, irmãos, que eu tive que pegar a palavra e dizer, a gente fez um compromisso com vocês de 1 hora. Mas a gente tem uns presentes. A gente passou um mês colecionando presentes para elas. Natura, Boticário, perfume, uma Bíblia. E na capa da Bíblia tinha mais de 20 ofertas de serviço. Dermatologista, ginecologista, médico, cursinho para vestibular que a gente tem na igreja, serviço terapêutico que a gente tem na igreja, o que vocês quiserem, basta ligar para a gente. A gente só quer amar e cuidar de vocês. A gente só quer ser um Natal para vocês da cidade. Mas a gente quer trazer os presentes. As nossas garçonetes podem entrar? Elas disseram assim, tudo chorando. Quem eram as garçonetes? As nossas esposas. Aí você imagina uma esposa indo para a mesa que o marido está com a garota de programa e a gente combinou. Como é que é a abordagem? Não podia chegar lá chorando. Você não fez nada com meu marido. Não, irmã, não. A abordagem era assim. Meu nome é fulana. Seja bem-vinda. Temos presentes para você. Temos um buffet. Eu sou a esposa dele. Amor, você tratou a nossa convidada como uma filha amada de Deus. Em outras palavras, você colocou Jesus no colo dela. Você está se sentindo amada aqui entre nós? Esposas e prostitutas abraçadas chorando. E os maridos dizendo, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. Eu nunca vi a face de Jesus brilhando tanto na face de seres humanos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vocês querem falar alguma coisa? Elas disseram, quero. Uma senhora Eva, de 70 anos, disse, quem deu o meu número para vocês? Esse é o melhor Natal da minha vida, dona de um prostíbulo. Estava saindo para fazer programa com 70 anos de idade. Uma outra jovem disse, eu quero saber para onde vocês vão levar a gente depois de tudo isso. Eu peguei o microfone e disse, a gente vai terminar. Porque eu fico gastando tempo, estou em Dayatuba, já passei da hora do culto, vou tomar bronca. Eu preciso levar vocês. Mas só tem um pedido a mais. Posso contar? Nossa igreja era do lado do shopping. Aí a igreja toda estava reunida na praça de alimentação, querendo saber o que estava acontecendo lá dentro. Nós somos uma comunidade do Jesus de Nazaré. E o nosso Natal, a partir de hoje, não vai ser mais celebrado só pra gente. A gente escolheu vocês para celebrar o nosso primeiro Natal de aventuras, que a gente vai continuar fazendo até a volta de Jesus. Mas eles
A igreja quer entrar para abraçar. Pode? Pode. Abriu-se as portas, mais de 200 pessoas entraram. Agora você imagina, abraço, beijo, maquiagem. Elas estavam fazendo programa na rua, elas estavam quase nuas. Até que eu vejo meu filho, João Pedro, de 1 ano e pouco, de máscara no rosto. Porque falou que era festa fantasia, ele foi de máscara. E eu aqui preocupado, gerindo, tem que levar as moças, meu Deus, está ficando tarde. O que é isso, meu pai? É um desafio para a gente que está à frente disso. Ora por nós, gente. Mas quando eu olho de novo, está o meu João passando de colo em colo das nossas convidadas, irmãos. Eu chorei. Eu perguntei, meu filho no colo delas? E eu presumo ter sido a voz de Jesus. A voz do Espírito, a voz do Pai, dizendo, está emocionado com seu filho no colo delas, né? Lembra o que aconteceu com o meu filho para que elas pudessem voltar para o meu colo. A gente foi levá-las para casa e eu termino aqui. Essa é a minha história, porque os outros homens tiveram outras histórias. A Yasmin e uma outra, são os pseudônimos. Quando chegamos na porta de uma casa, as crianças vieram pulando em cima da gente. Ô tio, ô tio, ô tio. Um órfão de pai desde os 6 anos. Vendo crianças que não têm um pai, mas só veem homens, aproveitando de suas mães. 3 primas. Uma cuida das crianças, as 2 fazem programa. Amanhã a outra, rodízio. E cuida de um monte de filhos que elas contaram de traficantes que morreram. Eles pulando na gente, a gente, tio, tio. A prima falou, vocês demoraram, hein? E elas foram descendo com aquele tanto de presente, com um buffet que não deu nem para comer. Era tanta emoção. E a prima falou, o babado hoje foi grande, hein, miga? E elas disseram, a gente nem conta para você. O programa dessa noite foi com Jesus, ofertado a nós por uma igreja que decidiu viver um Natal para a cidade. Jesus está no seu colo. Leva ele para Indaiatuba. Faz alguém sorrir. A sua dor foi acolhida pelo amor. E agora brotou um grande dom. Ele conta com você. Ele conta com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esse é o nosso Encontros e Reencontros de Natal. Acreditamos que a vida se revela no encontro que temos com o outro. Jesus disse que toda vez que 2 ou 3 se reunirem em seu nome, ele se faz presente. Deus se fez gente, para que gente possa ser gente como gente deve ser. Estamos acolhendo quase 200 pessoas para um jantar de gala, pessoas que passaram pela Casa da Vida, eles foram acolhidos, amados, abraçados e agora vieram de quase 40 cidades, 4 estados, para que pudessem experimentar esse tempo de alegria, de graça e celebrar o menino Deus, o Jesus Cristo que está entre nós e se revela nesse encontro que temos uns com os outros. O nascimento de Jesus é talvez a expressão máxima do encontro de Deus com a humanidade. Então, por que não proporcionarmos encontros e reencontros com estes pacientes, estes acompanhantes que se hospedaram na Casa da Vida e trouxeram vida para cada um dos voluntários que estiveram por ali com eles. Gostaria de, em nome da coordenação, agradecer a você, voluntário, que se dispôs a estar aqui, a trabalhar para que fosse proporcionada uma noite de encontros e reencontros para cada um desses hóspedes. Eu cheguei aqui em Vitória da Conquista e perguntei para Deus o que eu ia fazer aqui, porque eu nunca tinha pisado os pés aqui, não sabia nem por onde começar, entendeu? E mal eu sabia que Deus estava preparando meu caminho.
fazer nada sozinho. Nós aprendemos que no reino de Deus, ninguém recebeu tão pouco que não possa repartir. E nós queremos dirigir uma palavra a você, que tem participado, cooperado, servido e de alguma forma patrocinado essa grandeza de encontro, essa grandeza proporcionada a pessoas que não teriam nunca como pagar algo como esse que está sendo apresentado para cada uma delas. Que a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Isso tem a ver com você. Deus te abençoe, recompense a sua vida. Feliz Natal e um ano novo cheio de surpresas da parte de Deus para você. Bem, feche seus olhos no seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que ouvimos nesta noite, nesse dia. Que o Senhor realmente nos use, ó Deus, para levar o Natal a cada pessoa dessa cidade, ó Deus, a cada pessoa que necessita. Que possamos viver, ó Deus, um final de ano debaixo da Tua presença gloriosa, Pai. E que, Deus, nós nos colocamos à disposição para que, de fato, o Senhor, ó Deus, seja levado a cada Deus, em nossa volta. Essa é a nossa oração, juntos em nome de Jesus. Amém.